Boa noite para você, ligado nos canais da Rede 98 de vídeo. Nós estamos no ar com o Democratize, o seu sexto episódio. Como diz Augusto de Franco, não é o sexto programa, é o sexto episódio em que a gente fala sobre democracia aqui no Democratize. E você está ligado em todos os nossos canais de vídeo. 698 e 198 na Claro TV, 29.1 canal aberto digital Belo Horizonte, 227 Lagoas, 98live.com.br e no YouTube 98 Live. Você pode nos acompanhar, pode participar conosco. Existem 3 formas para você participar. A primeira delas, você pode entrar no chat do 98live.com.br, conversar conosco. Tem também o YouTube. No YouTube você vai lá na aba Conversa e começa a nos mandar perguntas, sugestões, opiniões. E o nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Bom, você também pode nos acompanhar em todos os canais das redes sociais com @Rede98Oficial e participar dessa conversa sobre democracia. Eu não estou sozinho nunca nesse estúdio. Eu estou sozinho com quem gosta de discutir. Eu estou acompanhado, aliás, com quem gosta de discutir democracia. Por isso, do meu lado, o professor, jornalista Augusto de Franco. Augusto, que bom, mais um Democratize juntos. Vamos para o 6º episódio, Paulo. 6º episódio. Enfrentando um tema muito interessante, que é as relações entre paz e democracia. Que é a nossa conversa de hoje, democracia e paz. Gabriel Azevedo, que aqui é jornalista, advogado e professor de Direito Constitucional e nada além disso. Boa noite, é um prazer te receber mais uma vez, porque isso aqui é a nossa sala de visitas da democracia. Prazer estar aqui, Paulo, Augusto. É isso aí, começamos a nossa segunda mão, não é isso? Preenchemos 5 episódios, vamos para o 6º. Obrigado pela sua participação. 6º episódio do Democratize e hoje nós vamos falar de democracia e paz. Desde que o mundo é mundo, existem conflitos. Na briga do condomínio, na discussão da família no WhatsApp, conflito entre gerações, conflito entre governos, entre nações. A democracia e a paz são indissociáveis. A guerra, o confronto conseguem acontecer num ambiente democrático. Como é que a gente lida com confrontos, conflitos, desavenças que são naturais do ser humano? E como a gente faz isso ser anexado à democracia, que é nosso principal objetivo de discussão? Nós primeiro precisamos estudar, entender a história da guerra, para poder falar do que é paz. Eu acho que a gente tem que começar com a ideia do conflito, como você acentuou. O conflito é próprio da vida em sociedade. Se você tivesse uma sociedade sem conflito, ela estaria morta. Então, o problema não é o conflito, nem evitar o conflito. É uma bobagem querer evitar o conflito. O problema é o modo de tratar o conflito. Então, a política é um modo de tratar o conflito. A guerra é outro modo. Não é? Na guerra, como é que você faz? Tem um conflito, você tenta apagar, destruir aquele polo que você acha que está causando o conflito. Isso. Então, isso é o modo guerreiro. Na política, apareceu o modo democrático. O que é o modo democrático? O modo democrático é um modo não guerreiro. É um modo, mais até do que pacífico. A gente podia usar uma palavra que não é muito usada, que é paseante. O que quer dizer isso? É um modo que promove a paz. Não é? Não é que tenta apagar o conflito, aplastrar o conflito. Não. É um modo em que você, através da conversação, da negociação, da persuasão, você consegue regular aquele conflito para ele não ser destrutivo. Então, acho que para começar a estudar a guerra e a democracia, não é que são coisas opostas, não é? Porque a guerra é o modo guerreiro de regular o conflito, a democracia é o modo não guerreiro, é o modo paseante de regular o conflito, né? Esse é o primeiro ponto. E aí, Gabriel, quando você tem uma sociedade que fica cada vez mais belicosa, no sentido de querer que as suas opiniões, os seus domínios, as suas certezas prevaleçam, como é que você faz para fazer com que essa sociedade
se transforme numa sociedade que coloque no centro da sua discussão o modo paseante? Bom, em primeiro lugar, tem que colocar para fora. Sabe, eu acho que o Augusto está certo na hora que ele fala assim, olha, fazer política ao contrário de guerra, mas não quer dizer que você busque um cemitério ou um céu repleto de anjinhos. Se nós fôssemos falar de democracia aqui, como diriam os pais fundadores, nós não precisaríamos do regime democrático, porque se todo mundo é muito bacaninha, muito simpático, só quer a paz mundial e é um doce de coco, você não precisa de democracia. Não tem conflito? Não tem conflito. O que negociar. Cara, a democracia ela surge do conflito. Ela surge das diferenças. Ela surge de eu penso assim, você pensa assado. Mas ela cria modelos de impedir que esses conflitos que são naturais, e quando eu falo conflito é arranca-rabo, xingo, ofensa, pensar diferente, isso é a natureza humana. Mas você vai ter a pessoa que vai partir para a porrada, isso é a guerra, a porrada, a agressão física, o querer eliminar o outro, e o que vai entender que existe uma regulação nisso, que pode ter um conflito mais quente, de diferenças notáveis, mas que ele vai ter, aí é que eu quero pontuar uma coisa que eu acho que o Augusto concorda, um ferramental, um conjunto de ferramentas que vai conseguir conduzir isso. Vou dar um exemplo. Quando a gente está falando isso aqui, a gente está pensando, claro, de política, um pouco, Sim. mas a gente está pensando também no nosso cotidiano. Pode ser na escola, na igreja, no bairro. Então, vamos pensar um quarteirão. As pessoas podem ter um conflito grave, sabe, por carro estacionado no lugar errado, cachorro que está latindo, festa que está fora do horário. O que o ser humano democraticamente inventa para isso? Convivência. Então você vai começando a criar regramentos para impedir que o conflito descambe na guerra. Porque se você não cria os regramentos para impedir a violência e a guerra, ela acontecerá. Ela acontecerá. Não porque é uma natureza humana. Não é porque o homem nasce guerreiro. Não é isso. Não é isso. É porque se você não dá vazão à natureza humana, que é repleta de sentimentos, a contenção dessas somas de sentimentos, se ele fica contido, ele explode. Explode. Se ele explode, ele provoca a guerra. Provoca. Mas toda a guerra, e vamos falar um pouco num aspecto um pouco mais amplo, toda a guerra ela advém de um conflito entre a democracia e a autocracia? Não. Dando um passo adiante, né, na nossa conversação aqui, a guerra, em geral, é confundida com a violência ou com a destruição de inimigos. A guerra não é isso. Não. A guerra é a construção de inimigos. É quando você acha que tem que construir inimigos para poder subordinar algumas pessoas para enfrentar aquele inimigo ou para proteger essas pessoas do inimigo. Então, a guerra, ela não acontece. Nós a fazemos. Isso. Isso é uma coisa importante, né? Porque tem muitas visões que dizem, não, porque a guerra sempre houve guerra, a guerra é eterna, a guerra é universal. Não. A guerra ela é fabricada por aqueles que, ao invés de adotar um modo político democrático de regulação de conflitos, adotam um modo guerreiro. E outra, bom dizer, né, Augusto? Se você está lidando com alguém que só adota o modo do conflito guerreiro, às vezes fica complexo também evitar. Vamos pegar um exemplo clássico para mim, que é o exemplo dos nossos tempos aqui. Poxa, a Inglaterra não tinha outro caminho? As nações não tinham outro caminho em relação à Alemanha nazista? Não. Naquela circunstância? Naquela circunstância, não. Porque você tinha um personagem central, Adolf Hitler, promovendo a guerra e que só usava, que é uma coisa que eu acho muito importante também, a negociação de paz como uma espécie de ganhar tempo para derrotar o inimigo no silêncio. Sentava-se à mesa, propunha discussão, mas por trás, estrategicamente... ele sempre quis fazer a guerra. Não precisa ir longe agora, né? A Ucrânia. O cara diz, não, mas tem que ter paz na Ucrânia. Ué, mas a Ucrânia foi invadida. Se a Ucrânia não se defender, aí não tem jeito. Agora, uma coisa que o Paulo falou, na pergunta que fez ainda há pouco, ele tem razão, Paulo.
que é o seguinte: duas nações democráticas não guerreiam entre si. Quem duvidar pode pesquisar aí. Todas as guerras da humanidade não existe exemplo de duas nações democráticas. Duas nações democráticas não guerreiam. Sempre se antepõe a democracia e a autocracia. Ou é duas autocracias, essas entram em guerra, ou uma autocracia e contra uma democracia. Ah, mas a guerra da Inglaterra nas Malvinas, não é? Não, mas naquele tempo a Inglaterra não era... A Inglaterra era uma democracia, mas a Argentina era uma ditadura. Não era uma ditadura, era uma autocracia, não é? Você não viu uma guerra da Inglaterra contra outra democracia, não é? Então, isso é um ponto muito importante. Já as autocracias, elas fazem guerra, elas invadem. A Ucrânia, quando foi invadida pelo Putin, pelas tropas imperiais russas, era uma democracia. Não é? Por isso que esse papo de vamos fazer a paz na Ucrânia, isso é uma enganação, na verdade. Todo mundo quer a paz. Mas a paz, num país invadido, não pode ser parar de se defender, porque senão ele desaparece. Porque aí seria cruzar os braços e ser agredido sem nenhuma reação. Morrer. E a morte. Aí seria o final, a morte. Exatamente. E se a gente usar essa própria... Porque eu fico pensando muito assim, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem estar querendo levar essa discussão para dentro do seu cenário de vida, para depois entender uma visão macro daquilo que acontece. Uma guerra de vizinhos. Uma guerra... Vamos botar um clássico? Time de futebol. Time de futebol. Vamos lá. Alguém supõe... Mas dois atleticanos aqui, qual que você torce? Você tem algum time do seu coração? Flamengo. Por exemplo, acaba de se iniciar uma guerra. O flamenguista e o atleticano. Mas é só para completar, porque a observação da democracia e da autocracia também se aplica nesses casos, porque nós estamos falando de duas torcidas. Não, mas isso que eu ia falar, olha só. Tá aqui um atleticano, tá aqui um flamenguista. Que é o natural da coisa? É uma invenção, né? Vamos ser bem sinceros aqui, futebol, um esporte, é um passatempo. Aí colore a camisa de um, colore a camisa do outro e fala, ó, vocês estão de cá, vocês estão de cá. Aliás, os atenienses, né, inventaram isso justamente para celebrar os tempos de paz. Né? Ou seja, o esporte, a Olimpíada, é justamente falar, nós não estamos guerreando, então vamos brincar. Vamos brincar, vamos É uma nos divertir. brincadeira. Que eu acho que é uma outra coisa que tem muito a ver com a construção pacífica, Augusto. O brincar. Tem um livro que eu recomendo para vocês, e o Augusto me recomendou certa vez, que é o Amar e Brincar. Do Maturana. Do Maturana. Que é muito interessante, que é assim, a criança que aprende a brincar com outras crianças tende a ser muito mais democrática. Porque ela aprende a dividir, a conflitar. E ela vai arrancar o cabelo de uma, vai dar um supapo. Vai brigar pelo brinquedo. Isso acontece. Isso é natural. Mas ela vai aprender a conviver e ela vai intuitivamente criando formas de gerar o conflito. A questão da torcida, muitas vezes alguém me pergunta isso. Poxa, as torcidas organizadas e tal, e não sei o quê, também não vejo que é um problema. O grande problema é quando alguém, aí o Augusto mata a charada, cria a guerra. E o que é criar a guerra? Criar o inimigo. Brinquei aqui com o negócio do Flamengo. Eu conheço pessoas atleticanas que elegem o flamenguista como alvo a ser destruído. E aí o que acontece? Tem quem leva isso ao pé da letra e na hora que vê um ônibus quer jogar pedra e destruir. Não, o Grêmio Internacional lá no Rio Grande do Sul é um negócio assim, a dinâmica de hooligan, sabe? Aquela coisa assim, é uma dinâmica de guerra. Aliás, o Orwell tem um artigo muito bom, que o esporte se transformou numa guerra na medida em que ele adotou essa dinâmica, entendeu? Militarizante. Militarizante, uma dinâmica belicista. Na estrutura do esporte, você quer dizer? Quando o esporte se estrutura porque os esportes, numa sociedade como a nossa, numa sociedade patriarcal, eles são competitivos. Sim. Não é obrigatório que seja competitivo. Por exemplo, eu posso citar um esporte que não é competitivo. Não sei se vocês conhecem. Chama frescobol. Você colabora com o outro. Você colabora com o outro. O negócio é a bola não cair. Não é vencer o outro, derrotar o outro, aplastrar o outro. O frescobol é um esporte competitivo. E assim tem muitos outros. Nós tivemos um exemplo histórico para evocar uma coisa que o Gabriel mencionou. Foi muito importante, foi Creta. Antes da chegada dos aqueus, a Creta minoica. Ela conseguiu ficar 1000 anos sem guerra.
Como? Ela fazia muitos festivais, ela liberava a imaginação criadora e a livre sexualidade. Essas forças que acabavam se, vamos dizer, virando pulsões agressivas, extravasavam os sentimentos. Extravasavam pela dinâmica da sociedade. Sim. A vida de Creta, depois Creta virou uma autocracia horrível, não é? Que junto com Esparta e Siracusa foram grandes autocracias no ano 1000 a.C., mais ou menos, né? Mas enquanto ela manteve esse tipo de dinâmica, a coisa funcionou. Agora, uma coisa é importante a gente saber. Não é qualquer conflito violento que é guerra. Não. Por exemplo, duas gangues de quadra em Brasília vivem brigando. O cara fala, é guerra. Não, não é guerra. Só passa a ser guerra se a reprodução daquele modo de vida precisar da guerra. Sim. Sim, só se vive por causa daquilo. Ou então, por exemplo, duas tribos indígenas aqui no Brasil. Elas entram em conflito violento. Ah, mas está vendo? Isso aí é guerra. Não, não é guerra. Nós podemos pegar o exemplo clássico que está acontecendo ali no miolo da África agora como um típico exemplo de guerra e de autocracia? No Sahel, naquela... Ah, sim. Ou seja, todo mundo está acompanhando ali, espaço aéreo fechado. Sim. Típica cena, assim, quase um clichê do que a gente vê em alguns filmes, né? Do ditador com a boina, uniforme militar, um grupo matando o outro. E eu acho que tem muito a ver com um resquício que é muito natural de formação de guerra, que é a coisa do Estado-nação. Assim, que o Estado-nação... Aliás, qualquer Estado, né? Estado-nação. É isso que eu ia falar, assim, na hora que você tem ali a Europa era um conjunto de cidades. Sim. Paris, Bordeaux, em algum momento, para acessar a guerra, se cria o Estado-nação, que nada mais é do que falar, esse território é meu, aqui eu imponho o meu poder, esse território é seu, aqui eu imponho o meu poder. E você reúne no mesmo território pessoas que pensam diferente. Acho que um dos problemas que o mundo vive hoje é que o Estado-nação ele não consegue, na sua territorialidade, criar um sentimento de convivência. Né? Ele não nasceu assim através de uma dinâmica sociológica. Essas fronteiras foram definidas manu militari. Ou seja, colonialmente, inclusive, no caso da África. Exatamente. Né? Aí você vai ter cercado. Na África, traçaram com a régua, né, as fronteiras. Né? A gente está caminhando para o finalzinho desse primeiro bloco. Tem gente participando. Glauber Coutinho, que manda 2 mensagens, diz que a quarta-feira está se transformando a terça-feira, aliás, está se transformando na melhor noite da semana para ele. Boa noite, obrigado, querido Glauber. E ele diz: a regra é importante. O problema é sempre o outro, mas quando somos o outro de alguém, a gente não gosta. É a reflexão que fez o Glauber, que é... O Glauber, nós vamos ser sempre o outro de alguém. Nós vamos ser sempre o outro de alguém. O Curis diz assim: Augusto de Franco deve receber mais espaço na mídia. A população e os políticos deveriam escutá-lo mais. Está dizendo aqui. A Deise Araújo está dizendo que adora o programa. Parabéns pela iniciativa. A gente não está fazendo isso só para nos elogiar, não, mas é porque é legal a gente repercutir aquilo que as pessoas estão acompanhando e conversando conosco. E você pode mandar qualquer pergunta, Posso opinião, fazer uma pergunta para eles aí? Pode. Qual é a sua guerra particular? Cada um de nós tem uma, né? Eu acho que assim, muitas pessoas têm as suas... Assim, e aí a primeira pergunta: quem é o seu inimigo? Tem alguém que você queira destruir? Ou seja, que sumisse do mapa? Esse eu acho que é o problema. Não confunda guerra com conflito. Conflito você vai ter sempre. Em 1 minuto a resposta de vocês, mas tem que ser 1 minuto mesmo. É possível tratar divergências e opiniões políticas e ideológicas num processo absolutamente democrático? Sim, claro. A democracia existe para isso. E a tecnologia mais sofisticada que a humanidade inventou foi a conversação. A democracia nasce em redes de conversação. Quando você conversa, você não guerreia. Esse aqui é o problema, né? Quando você tenta persuadir, você não tenta impor pela força ou pelo seu poder a sua vontade ao outro. Né? Inclusive, quando houve a democracia ateniense, eles não acabaram com os deuses, eles ressignificaram os deuses. E uma das deusas que foi ressignificada é a deusa Peito, que era a persuasão deificada. Então a deusa Peito estava presente quando o esforço de persuadir estava presente.
E a persuasão, enquanto houver persuasão, há o diálogo. Exato. Porque você vai se propondo a conversar e a entender. Fora isso, deixa de ser. E a imposição, a violência é outra questão. Intervalo? Nós vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho, você continua nos acompanhando. 31993169898, nosso WhatsApp, claro. Você tem o canal do YouTube, 98 Live, e também o 98live.com.br para conversar com a gente. É rapidinho, a gente está de volta. Eu gostaria de te desejar bom tarde. Não. Uma boa dia. Não. Good morning. Ô chefe, o que você está fazendo? Eu tô pelejando aqui na minha adaptação, muito complexo. Adaptação de quê? O programa de Ricardo Amaro agora vai mudar. Vai passar da parte da tarde para a parte da manhã e vai passar a ser exibido na grade da 98 às 11 horas. E tudo isso a partir do dia 1 de agosto. Primeiro, fala primeiro de agosto. É difícil, Sim. Mas o importante é que o pagamento continua sendo no dia 5º de agosto. Aí é 5. Aí, chefe, eu desisto. Buenos tardes. Você ligou para o Saque 98. Ó, Rafael Paulo Marques chegou aqui falando, cadê os rock das antigas 98 FM? Tá precisando tocar mais música. Ô Rafa, fim de semana tá aí, irmão. Ó, de manhã cedinho até a madrugada com rock and roll, com música boa aqui na 98. Sim, o rock não morreu, pelo menos na 98 FM. Durante a semana tem informação, mas fim de semana a música fica, viu? Sintoniza, irmão! Você ligou para o Saque 98. Existem 3 coisas que não têm fim: a zoeira, dias sem perder são difíceis de se crer. Galo perdeu perto da praia. a polêmica, teria um aproveitamento melhor do que o Luiz Felipe Scolari. É mesmo, Iguinho? Para Cruzeiro voltar a vencer em Belo Horizonte, porque a coisa tá feia. E a paixão pelo seu time do coração. E você curte todas elas lá no Instagram. @Cruzeiro na Rede 98 e @Galo na Rede 98. Notícias, bastidores, entrevistas exclusivas e promoções imperdíveis. Porque você precisa torcer e se divertir. Pode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 994525005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Bom, estamos voltando aqui com a nossa conversa sobre guerra. Gabriel Azevedo quer completar um pouco sobre isso. Por falar em guerra, a gente vai falar também da fala de Zelensky, Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, que comentou o comportamento brasileiro, particularmente de Lula e de Celso Amorim, seu chanceler. Mas você provocou as pessoas. E o Marcos do Santinês abre a conversa. Ele fala, olha, a minha maior guerra é a minha bissexualidade. Meu pai é ortodoxo e para mim é uma guerra diária e dolorosa. Poxa, bom, Marco, deixa eu ser solidário. Eu sou um cara bissexual também. E quando eu contei isso pro meu pai, papai resolveu ficar um bom tempo sem falar comigo. Você lembra, né, Paulo? Lembro disso. Antes dele morrer, a gente conversou muito e ele morreu abraçando, né, segurando minha mãe, falando que me amava. Mas por um tempo ele... A guerra não é sua, não. A guerra é dele. Como era do meu pai. Era difícil para ele compreender que eu podia ser um homem com uma orientação sexual livre e ele achava que as pessoas podiam me maltratar ou serem preconceituosas e mais do que isso, ele tinha uma visão de que isso era uma pessoa que tinha uma falha.
né? Então depois eu acabei vendo que isso era um quê de carinho, mas eu acho que várias pessoas passam isso hoje no planeta, o que é inacreditável em 2023, em nações que não são democráticas e são autocráticas, isso pode ser pena de morte. Pode. Né? É muito mais séria a discussão. É muito mais séria a discussão, mas se eu te dou um conselho de paz, seja feliz consigo. A guerra não é consigo, não. E não faça com ninguém, porque esse é você. Aliás, isso me lembra uma coisa que eu acho importante contar, Paulo. Duas coisas. De guerra e democracia. Primeira, que o surgimento da democracia entre os atenienses tem um pouco a ver com o fato deles irem à guerra e na guerra eles estabelecerem longe de casa um ambiente de convívio enquanto eles não estavam guerreando. Nos acampamentos. Nos acampamentos. Tô falando de putaria, não. Tô falando de convivência mesmo. Tipo assim, estão ali, tá à noite, vão dividir a comida, vão contar o que foi a aventura do dia, vão lamentar quem morreu. Isso cria afeto. Porque o afeto é uma coisa muito importante quando a gente está falando de democracia. E quando eles voltavam para o lar, né, depois de terem experimentado essas histórias e tal, eles estavam em casa. Menino chorando, telha para consertar, trabalho doméstico. Eu falei, que saco. Eu quero ir para o bar. Na verdade, assim, eu quero ir para a praça, eu quero ir para a ágora. Essa necessidade de convivência que não existia antes e que foi criada de maneira afetuosa no acampamento tem a ver com o surgimento da democracia. E outra, a democracia ela geralmente nasce da resistência. A democracia ela nasce exatamente assim, ó, estavam lá os atenienses na cidade deles de boa, convivendo. Aí vem os persas e fala, vou invadir, é meu, quero mandar, quero dizer que é assim, assado. O ateniense é até um cara que estava de boa. Mas na hora que vem alguém e fala, vai ser assim, não, ele se transforma. Então, assim, a gente deve muito ao surgimento da democracia a essa resistência dos atenienses aos persas. Mais do que a convivência na praça e tal, é essa resistência que é uma maternidade disso, né? Então, assim, hoje quando eu penso na Ucrânia com os russos, eu vejo muito de Atenas e Pérsia. Vamos falar da Ucrânia? Vamos. Bom, mas antes eu queria registrar aqui a presença e a participação da Sandra, que está conosco. Ela diz que somos professores, nas escolas estamos sempre buscando a paz. Os alunos voltaram da pandemia sem costume da socialização, o que dificulta muito o estabelecimento da conversa. Claro. Uma reflexão de alguém que está aí no front. Na prática. Tá no Estou front. visitando escola e Paulo, é gravíssimo. É tipo assim, a criança ficou no seu momento inicial, ali 0, 2 anos e tal, sem encontrar nenhuma criança. Você colocou com outra. Mas é impressionante o que os professores estão passando. Eu vivi com o André um meio do caminho, né? Teu filho? André, meu filho, ele teve o processo do ambiente escolar e a pandemia o pegou já no segundo ano. Né, do primeiro para o segundo ano. E aí o que acontecia com ele era diferente, era a saudade da convivência, a saudade da socialização. O que maltratou o André não foi a não socialização, foi a saudade de voltar a socializar. Tanto que quando ele volta abraçando todo mundo. Ávido por socialização imediata em qualquer momento. Mas vamos lá, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estava dando entrevistas a veículos de imprensa latino-americanos e ele criticou uma atitude que ele considerou de apagar o pavio do conflito entre Ucrânia e Rússia. E ele disse que tanto Lula quanto Celso Amorim precisavam abandonar o que chamou de narrativas de Putin. E ele disse que Lula precisaria ter uma melhor compreensão do mundo. Sim. E aí? Não, eu acho que o Zelensky estava absolutamente correto, né? Essa conversa de paz, ele inclusive disse isso, não pode trazer paz nenhuma, porque o Brasil está colocando, o Brasil que eu digo é o governo brasileiro, o governo Lula, está colocando uma paridade como se o agressor, o ditador Putin, russo, fosse igual ao Volodymyr Zelensky. Ao Zelensky e os ucranianos. Só que a Ucrânia foi invadida. Ela é agredida, então. Ela é agredida, ela não tem outra saída. Se os russos, e isso inclusive o Zelensky falou, se os russos saírem, eles têm para onde ir. Eles voltam para a Rússia. E o Zelensky não vai atrás deles.
entendeu? Mas se os russos não saírem do território ucraniano, os ucranianos estarão escravizados. Eles não têm para onde ir, eles só têm aquele território. Então, não, quantas pessoas já migraram da Rússia? Pois é. Da Ucrânia, nós estamos falando de trocentas pessoas que saíram para outros países. Isso é horrível, não é? Porque é um papelão que o governo brasileiro está fazendo. O Lula não precisava se meter nesse assunto, não é? Dessa forma. Dessa forma. Não, ele podia falar sobre a paz, que ele deseja a paz, etc e tal, mas querer igualar o agressor e o agredido, o forte e o fraco, não é? Isso é muito ruim, porque o Brasil, inclusive, não tem condições de influir decisivamente nesse conflito. E agora, qual é o saldo negativo disso tudo para o Brasil? É que o governo brasileiro ficou meio desacreditado, né, aos olhos das grandes nações do mundo, das nações democráticas do mundo. Eu queria provocar o Gabriel com uma questão que tem me incomodado particularmente, muita gente com quem converso, de uma tentativa de forçar um protagonismo do Brasil e de Lula no cenário internacional. Lula parece que tem se dedicado muito a isso, a forçar um protagonismo. Não é um protagonismo natural, onde você é reconhecido e convidado para participar da mesa de conversa. É aquele intruso, o penetra, que está sempre dizendo, olha, me chama para conversa, porque você precisa de mim aí. É real essa percepção? Lula tem essa obsessão? Não dá para você falar de mundo como se fosse uma coisa só, ironias à parte. Você está falando assim, primeiro, você tem um mundo sob influência mais dos Estados Unidos, estou falando do continente americano, você tem da Europa, isso é um mundo, com Austrália, Oceania, Coreia, Japão. Você tem a Ásia e a África. Isso é uma divisão geopolítica. E a gente está falando de geopolítica, não de contexto democrático. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma interseção entre polos de influência e, no que eu hoje divido, entre o mundo, você tinha, né, o primeiro e o segundo mundo na época da Guerra Fria, que era Estados Unidos e União Soviética. Hoje você tem o bloco democrático e o bloco autocrático. Isso para mim é claríssimo. Então você tem Rússia, China e tal. Irã. No mundo democrático, há duas coisas que se valorizam muito no Brasil. O papel do Brasil, quando o assunto é sustentabilidade, e aí eu acho que nesse sentido, o governo Lula, ele projeta uma imagem melhor do que a do seu antecessor, né? Ou seja, você tinha um presidente que passava a imagem para o exterior de alguém que não ligava para o assunto sustentabilidade. Que hoje é tema central na discussão do mundo inteiro. Não do mundo inteiro. Não, do mundo mais democrático. Tá. Entendeu? Eu corrijo. Então, nesse sentido, o Lula é bem recebido quando o assunto, mais do que ele, é a Marina, que é a ministra, e que evoca isso mais. Mas, nas conversações desse mundo democrático, a Ucrânia é uma unanimidade. Vamos pegar aí dois países vizinhos, o Uruguai e o Chile, direita e esquerda, e os dois falam, opa, como também falaram, Venezuela não. Porque todo mundo, no ambiente do mundo democrático, sabe muito bem o que é uma democracia. Está claro. Então, sob esse aspecto, na hora que o Lula não se posiciona a favor da Ucrânia, ele se queima nessa parte do planeta. Qual é o objetivo aqui, tentando fazer uma leitura do Lula? Que estão aí tentando pegar o BRICS, né? E adicionar outros países. É a criação de um bloco mais político do que econômico. E há uma orientação do governo que ainda se norteia por um anti-americanismo, né? Como se a gente ainda estivesse na Guerra Fria, e todo mundo reconhece o papel dos Estados Unidos na questão da ditadura brasileira, ninguém quer apagar isso não, mas o mundo mudou, né? Então, assim, a ideia, eu não vou aqui me alinhar a esse país, eu vou tentar construir, que é o objetivo do Lula, China, Rússia, Índia e África do Sul. Qual que é o problema desses lugares? Não dá para você chegar nesse bloco falando que você acha que a Ucrânia está certa. Então ele fica numa situação muito completa, porque o mundo não é o Brasil. Você não vai virar aqui e vai falar, eu acho isso, acho aquilo, e as pessoas vão contemporizar. Lá fora a questão é muito real. Então, sob o ponto de vista da sustentabilidade, ele não é um intruso, não. O Brasil pode e deve ser o grande ator do mundo com a sustentabilidade. Não, essa é a nossa única chance, cara.
no mundo hoje, ou o Brasil pode escolher ser um grande líder verde e, ao lado dos Estados Unidos, a grande democracia que lidera o bloco democrático. Porque, em matéria de população, nós e os Estados Unidos somos as maiores democracias desse bloco do planeta. Está se abrindo mão disso. Bom, 3 participações rápidas. O Ronaldo e o Juliano estão agradecendo pelo programa, pela visão de mundo, discutindo muito. Agora tem uma que 3 jornalistas vão ter que responder. Eu gostaria até de responder primeiro. O Fernando, de Matozinhos, diz: a minha guerra atual é com jornalistas que, ao invés de dar notícia, dão opinião. Eu queria falar para o Fernando que ele está absolutamente enganado com relação à profissão do jornalista. Ele deveria rever até os seus próprios conceitos. O jornalista, ele não é só o indutor, o porta-voz da notícia. Ele tem a capacidade da análise. E ele o faz não no sentido de te convencer ou convencer o ouvinte, o leitor, o espectador. Ele faz a análise no sentido de externar a sua opinião, por vezes, inclusive, vinculada à visão, ao valor, à proposta, ao propósito do veículo que ele trabalha, que é legítimo também que o faça. Agora, quem tem o poder da decisão de acatar ou não a opinião, de transformar a opinião ou não, é você. O jornalista não pode impor a opinião, ele não é um ditador da opinião, mas tem o direito de opinar. Porque ele tem o contato com a notícia, ele começa desde a gênese da notícia, que é a apuração, depois ele acompanha a informação, ele faz a produção e o roteiro daquela informação e, é claro, depois de tudo isso, ele tem o direito à opinião, porque foi ele quem foi atrás da informação. Então é um engano, Fernando, que você fala e fere, inclusive, o princípio da profissão do jornalista. O jornalista, se fosse para dar só opinião, o computador estaria fazendo um trabalho melhor do que nós. Para dar só informação. Informação, desculpa. Se fosse para dar só informação, o computador estaria fazendo um trabalho melhor do que o nosso. Fernando? Sim. Ô, Fernando, se você estiver acompanhando um jornalista que fala que só está dando informação, cuidado, ele está mentindo para você. Exatamente. Deixa eu ser muito sincero, todo mundo tem a sua opinião. E a opinião é a massa gênese da democracia, as muitas opiniões. O que não pode, Fernando, é mentir. O que não pode é distorcer os fatos. E o que não pode, uma dica até para alguns jornais que fazem publicidade nesse sentido, é dizer que é isento. Não existe isenção. Não tem, cara. É assim. Agora tem uma coisa aí que o Fernando, não sei se passou pela cabeça dele, é que o jornalismo ele tem que ter uma certa independência em relação aos poderes, senão ele deixa de ser um jornalismo. E isso é a crise atual, né? É a crise atual. Quer dizer, a imprensa não pode virar assessoria de imprensa. Assessoria de comunicação de governo. De governo, como está acontecendo no Brasil neste momento, né? Então, isso está acontecendo neste momento mais do que aconteceu no governo anterior. Ainda que há muitas razões para criticar o governo anterior. Nesse aspecto, não. Inclusive pela sua posição autocrática, né, populista, autoritária, etc. e tal. Mas isso não significa que está agora permitido que a imprensa vire assessoria de imprensa, porque senão fica também insuportável, né? O jornalista tem direito de ter sua opinião e dar sua opinião. O que ele não pode é atuar como se ele fosse um assessor do poder. O que é muito interessante, assim, isso tudo está decorrendo, Fernando, acredito eu, da crise da imprensa e do jornalismo no sentido de se custear. Esse é o grande problema hoje, ou seja, informação é muito importante. Pagar as contas. Informação é muito importante. Aí você tem a primeira questão. Todo mundo hoje pode gerar conteúdo. Sim. Né? Até porque as redes sociais democratizaram essa função. Ao mesmo tempo que elas têm um problema de curadoria. Sim. Ou seja, né, a imprensa ela não é só o fato, como o Paulo falou. É escolher o que é relevante. Tudo isso parte do ponto de vista. Checar, não sei o que e tal. Apurar, né? Apurar. Isso tem um custo. E como tem um custo, e as pessoas podem vir eventualmente fazer de graça, você tem uma crise que o jornalista está enfrentando no planeta inteiro. Então, por exemplo, grandes jornais começaram com essa coisa do paywall, né? Outros países estão indo na questão de cobrar das mídias sociais que usam as informações. E
o caminho fácil, um caminho complexo, é pegar a propaganda do governo. É só a questão da verba publicitária. Governos, né? Eu defendo que deve existir uma verba publicitária estatal, oficial. No sentido até de que isso é uma verba pública que ajuda a manter a comunicação e o jornalismo. Funcionamento mínimo. Mas na hora que isso passa a orientar o veículo, aí você tem um problemão. E o nosso problema agora é tempo. E o tempo nos massacra e diz que eu tenho que terminar agora esse bloco. E no próximo bloco nós vamos falar sobre um filme, Duna. Um filme da guerra, mas que propõe uma discussão muito interessante para o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quer continuar participando? 993169898, no 98live.com.br tem a aba chat. E você também pode participar pelo YouTube. 98 Live, a gente está te esperando com a sua opinião e com a sua informação. Já a gente volta. Está chegando a hora. Vem aí a segunda FECONEX, a maior feira de negócios de Sete Lagoas e região, com mais de 220 estandes. Além disso, os maiores restaurantes da cidade, grandes atrações culturais e muito mais. Isso tudo vai acontecer de 16 a 19 de agosto no estacionamento da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. É a oportunidade de você mergulhar no maior evento empresarial da região e conectar sua empresa com o público certo. Eu te espero na FECONEX 2023. Apoio Jardim da Serra, Construtora EPO e Rede 98. O Sicoob Nossa Coop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. sicoob-nossacop.com.br. Olá, essa semana temos um convidado muito especial no nosso talk show da Rede 98 Fala Campeão, Mário André Mazzuco, executivo de futebol do Botafogo, que tem feito uma campanha maravilhosa e encantado todo mundo que gosta de futebol. É sexta-feira agora, às 21 horas aqui na Rede 98. Você ligou para o Saque 98. Gente, o programa vai começar agora. Tem gente reclamando aqui que vocês estão jogando aí, ó. Aqui, ó. Já são 17h15. Até agora o programa não começou. Olha, depois que eu vi o Rodrigo dando piti, deu vontade de desligar, mas não desliguei. Mas quando eu vi o Nassif imitando a vaca, pelo amor de Deus, viu? De onde é que vocês tiram essas ideias? Bora pra cima, galera. Diogo de Ribeirão das Neves, marido da Dissionívia, pai da Alice e da Evelyn. Dissionívia. Eu não tô rindo não, eu só fico emocionado com esses nomes. Eu não tô... Infelizmente não vai dar, porque tá no primeiro tempo ainda, viu, querido? 40 minutos. Dissionívia. Vai lá. Dissonível. Tô rindo, eu não tô rindo. Não, eu fico emocionado. Você sabe que eu emociono todo. Emocionado demais. Você ligou para o Saque 98. Vocês pediram, né? Vocês conseguiram. Conseguiram. Mais 1 hora de Radiocast. Notícia boa, ó. Radiocast agora de 3 da tarde até as 5, segunda a sexta-feira aqui na 98. Gostou, Fernanda? Ah, eu gostei. Eu gosto de ficar com eles. A comunidade radiocastense é legal, a gente gosta. A gente gosta de você. Dia 1º de agosto, hein? De 3 às 5 da tarde, Radiocast. Vem com a gente. Vem. Bom, de volta com o nosso terceiro e último bloco do Democratize. E todo o último bloco nós falamos de um livro ou de um filme. É a vez de falarmos de livro e filme. Né? Porque em 1965, Frank Herbert escreveu Duna na sua primeira edição. Ele ganhou 6 livros, ele garantiu 6 livros da história de Duna, e depois seu filho veio e deu continuidade ainda. A história é rápida, passa num futuro, numa projeção do futuro, um império intergaláctico que estava em expansão, né, um feudo em expansão. O Paul Atreides, que é o filho de uma nobreza, que tem na sua
principal força, a fonte de receita de uma especiaria. É mais ou menos isso, né? Eu estou descrevendo bem o filme. E aí fala de filosofia, política, religião, tecnologia. 1984, David Lynch, nós estávamos discutindo aqui e garantindo que David Lynch para nós era o melhor, eu acho realmente o melhor. Depois virou minissérie com John Harrison. E agora, 2021, o Denis Villeneuve, lança o primeiro de uma série de 2. Isso. Agora nós estamos aguardando o segundo do Villeneuve. Vamos falar um pouquinho sobre Duna. Por que é importante, né? A gente sempre está recomendando, de acordo com o tema que nós abordamos aqui no Democratize, ou um livro, uma leitura, ou um filme. E como disse o Paulo, nesse caso nós temos duas coisas, né? Filme e livro. Filme e livro. E não é só um livro, é uma série de livros, pelo menos 6, não é? O Duna, o Messias de Duna, os Filhos de Duna, o Imperador Deus de Duna, os Hereges de Duna e as Herdeiras de Duna, né? E aí o Frank Herbert faleceu, o filho dele está tentando fazer com mais algumas pessoas e tal, uma continuidade, mas o fundamental mesmo é o seguinte: por que Duna é importante do ponto de vista da democracia, né? Veja, era uma casa Atreides, que foi deslocada para um planeta chamado Arrakis, que é o Duna, onde havia uma especiaria. Que é o tema central. Que era muito importante, porque com ela a corporação de navegadores conseguia fazer contração do espaço e chegar em todos os lugares, etc. e tal. E aí tudo se dá, o centro da questão é a resistência do povo nativo de Arrakis, do Duna, à entrada antes da Casa Harkonnen, que é quem estava explorando aquele território, e depois a Casa Atreides. Só que a maneira de resistir aos invasores, não foi uma maneira não democrática, essencialmente não democrática. Foi uma espécie de jihadismo, não é? Eram os Fremen, que lembra um pouco a resistência no Afeganistão, a invasão soviética. Dos talibãs. Lembra um pouco os talibãs, etc. e tal. Mas só tinha saída para aquele tipo de resistência se houvesse algo extraordinário. E aí acontece algo extraordinário, então ele salta da narrativa do que é possível para alguma coisa que depende de potências sobre-humanas, né? Agora, é muito importante ler e entender todos os movimentos de Duna, porque aí você vai percebendo nos mínimos detalhes os padrões autocráticos presentes, né? Talvez seja o livro onde você encontra mais padrões autocráticos. O que é isso? São maneiras de se comportar que reproduzem um comportamento antidemocrático, um comportamento autoritário. Então, o Duna é uma fonte para você desvendar e conhecer padrões autocráticos. E nós estamos falando com o Augusto, que leu os livros. Eu agora fiquei até... eu só vi os filmes, eu estou me comprometendo a ler os livros. Isso daí é ao contrário de outros, eu só vi o filme. Eu só vi o filme, então eu estou me comprometendo a ler, porque a descrição mais completa está mesmo no livro. O livro tem toda essa a nuance da trama ser mais integral, né, para a gente poder entender. Gabriel. Eu acho que o Augusto toca num ponto que é importante e que eu lembro muito de depois... É engraçado quando você vê uns filmes desses mais cabeça, vou chamar assim, quando você é moleque, que foi o caso, você não entende por nenhuma, entendeu? Não porcaria nenhuma. É tipo Poderoso Chefão, quando você vê moleque, você fala assim, o que esse povo está se matando, entendeu? Aí você vai assistindo com o tempo, mas tem algumas coisas que você vai percebendo criança, que é isso que eu queria destacar aqui. Uniforme, né, a coisa assim do padrão. Tem a ver um pouco com a pergunta que ele me fez, do Rafa Fernando, né? Que luta, ou seja, que compreende que a própria sexualidade representa para ele uma guerra. Não, é o Marcos. O Marcos, perdão. Por que, Marcos? Porque você criou um inimigo.
Qual que é o inimigo? O inimigo é o diferente. Você se colocou como inimigo de uma sociedade que quer tudo igual. E não existe isso. Todos os filmes distópicos, como o Duna, vocês vão ver que parte do problema, ou parte do enredo surge de alguém que pensa diferente. E não há nada mais criminoso para alguém que é autocrático do que ser diferente. Do que pensar de uma maneira distinta, do que se vestir de uma maneira distinta. Porque não admite. Cara, você vê, as democracias mais sólidas do planeta, pegando aí um pouco o Duna, quando você caminha na rua da Escandinávia, Europa, você vê gente assim muito diferente, muito vestida de um jeito diferente, com comportamento diferente. Londres mesmo. Londres, você chegar... Londres é Babel, né? Não, você chegou, sei lá, no Tate Modern, você chegou em Shoreditch, você chegou em alguns bairros ali de Londres, você fala assim, uau. Né? Nova York tem um pouco dessa Nova York. Por quê? Porque quando convive muita gente, há uma coisa que pula um pouco na gente, tipo assim, ser igual incomoda um democrata. Está padronizado incomoda o democrata. Tem um pouco a ver com o enredo do filme. Ou seja, a ideia de comportar-se como um ciborgue incomoda. Quem gosta de democracia. Satisfaz aquele que se satisfaz com a autocracia, mas incomoda muito quem é democrata. Satisfaz quem quer exercer o poder nos outros. Então, por exemplo, assim, quem quer ditar o que o outro veste, fala, come, vê. Esse que é um mundo de iguais. Esse daí é um problemão. E engraçado que você tem um comportamento que parte também um pouco natural das pessoas nisso. Quando ela busca o padrão, quando ela busca ser o padrão, ela está, de certa maneira, matando um pouco de democracia dentro dela. Ser diferente é muito importante numa sociedade. O exemplo agora clássico, concreto, real, é a Coreia do Norte. Nossa. Sim. Lá tem até o corte de cabelo é ditado pela regra do governo. É ditado pelo ditador. Ele escolhe cortes de cabelo. São 4 ou 5 tipos de cortes de cabelo. E aí, vocês estão reclamando de quê? São 4 ou 5 tipos. É múlturo, né? Aqui, mas nem todos podem usar os 4 ou 5, não, tá? Aqui mesmo cada um poderia ter. Não, eu estou dizendo para você que mesmo na Coreia do Norte, com 4 ou 5 tipos, os tipos de cabelo indicados são definidos para cada tipo de cidadão. Eu lá devo ter um problema grave, porque ele não vai poder definir o seu corte. Segundo o penteado canônico. Nos filmes como a Coreia do Norte, que eu diria que é... Você concorda que é o exemplo típico de autocracia? Sim. Eu não consigo imaginar nenhum outro lugar no planeta que seja com essa intensidade, tão distópico. Assim, parece realmente que aquilo não é real, que não existe aquilo. Mas talvez o Afeganistão agora sob o Talibã vai ficar parecido. Grandes imagens do líder, todo mundo comportando igual. Uniforme, roupas iguais, gestuais, um vigiando o outro. As carreiras que você escolhe, não você escolhe não. Escolher eles escolhem para você. Eles escolhem para você. Você é definido pelo próprio governo o que você vai fazer. 2 participações conosco aqui. O Rafael Ferreira de Paula diz: a divisão entre esquerda e direita não é um jeito de instalar a guerra no meio que deveria ser pacífico? Claro, com certeza. Claro. Cria o inimigo, né? Claro. Você faz o outro. Eu que sou um cara assim que não me coloco nem de esquerda ou de direita. Quando alguém que tem um pensamento mais estatal, vou dizer assim, discorda de mim porque eu defendo um pensamento mais individual, ela vai me chamar de direita. Quando alguém é mais individual, que defende mais o indivíduo, me vê com um pensamento mais coletivo, ela me chama de esquerdista. Ou seja, assim, é impressionante como, se eu colocar uma pessoa de extrema esquerda e uma de extrema direita para discutirem sobre mim, ou sobre você, todos seremos chamados de esquerda ou de direita. E não conceitualmente, mas com xingamento. E se você diz que não é de esquerda nem de direita, o cara diz, então você é de direita. Exato. A esquerda diz, se você não é de esquerda, você é de direita. E o processo inverso também funciona. É porque, na verdade, isso nasceu na Revolução Francesa por onde era difícil achar um democrata, nem com uma lâmpada de Diógenes você achava. A lanterna de Diógenes não funcionava na França. Porque... Aliás, final do ano vai sair um filme muito bom que é do Napoleão. Vai valer a pena ver, pelo que eu vi do enredo, ele
ele começa com a bagunça que se estabelece lá após a Revolução até a ascensão do Napoleão. E mostra exatamente isso. Era difícil achar alguém falando em democracia depois da Revolução Francesa. Napoleão já disseram que foi a bala de canhão lançada pelos jacobinos da Revolução Francesa, né? Mas sim, o que acontecia lá de tão interessante? Quer dizer, na verdade, foi a esquerda que inventou a esquerda e pelo mesmo movimento a direita. Então, você entrar nesse tipo de caracterização quase que tomográfica da sociedade, entendeu? Porque os lados onde você se sentava na Assembleia da Revolução Francesa dizia o que você pensava. E depois foi reproduzido no Partido Bolchevique, né? Então, os bolcheviques e os mencheviques, a minoria, a maioria. Então, isso foi gerando uma maneira de cindir o mundo em duas partes, entendeu? E é claro que isso, como disse o Rafael, não é? O Rafael Ferreira. É uma maneira de criar guerra. Isso é uma maneira de você travar a política, praticar a política como uma continuação da guerra por outros meios. O Jobert diz aqui, olha, parabéns para vocês, com base na pergunta feita pelo Fernando, dos jornalistas, ele sugere um tema para os próximos programas, o papel dos meios de comunicação na construção e na sustentação da democracia. Está aqui um tema que ele lançou aqui para a gente pensar. Estamos mandando para a produção, viu, Jobert? E o nosso tempo está acabando, que pena, hein? É tão bom conversar com vocês. Eu acho que a minha terça-feira é muito rica nesse sentido, porque eu me preparo com muito prazer para essa conversa e sei que todos aqueles que nos acompanham também dedicam esse mesmo espaço de visão de prazer. Às vezes discordando, às vezes concordando, mas construindo. Isso é que faz parte da vida. Obrigado, Augusto de Franco. Obrigado, Gabriel Azevedo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora desse nosso Democratize, que está terminando agora e que promete voltar na terça-feira que vem, às 9 da noite, nos canais de imagem da Rede 98 e às 10 da noite, depois da Voz do Brasil, na 98,3 FM. Um grande abraço, ótima noite de terça-feira e até terça-feira que vem. Você já conhece o Multi da Claro? É assim, você escolhe o que quer e quanto quer. Quer acelerar no celular com Claro 5G+? É só escolher e aproveitar os benefícios. E Fibra Mais, pra família inteira jogar, trabalhar, maratonar. Quanto? Quer o melhor da TV e do streaming juntos? Com Claro TV+? Você que manda! É do seu jeito. Vem pra Claro, faz seu Multi e aproveite as vantagens. Você ligou para o Saque 98. Sandra Malta tá aqui, bonitinha demais. Continuar carismática e atenciosa com seus teleweb ouvintes. Amo você.